Jiu-jitsu, feiticeiros, luzinhas e poderzinhos e lutinha. Vamos falar hoje do primeiro episódio de Jujutsu Kaisen. Esse episódio que, na minha opinião, foi muito bom. A gente teve muita coisa boa, a gente teve muitas coisas interessantes e eu vim falar um pouquinho sobre as coisas que me ressaltaram os olhos. Jujutsu, inicialmente, que é essa obra de 2020 que a gente teve, que ela é a autora Agege Akutami. A gente teve essa primeira temporada em 2020, onde Jujutsu também em 2021, foi o ano que o anime terminou, ele ganhou como anime do ano. Minha primeira impressão com Jujutsu Kaisen foi meio, sei lá, porque eu realmente não estava muito afim de assistir anime nesse estilo na época. Assim, naquele tempo eu estava bem cansado de animes de luta, anime Battle Shonen normal. Então, quando eu vi Jujutsu Kaisen, todo mundo falando, eu achei que seria um Kimetsu no Yaiba da vida, onde eu realmente não ia curtir, onde eu realmente olhava toda aquela coisa e falava, não, beleza, mais um Battle Shonen. Ai meu Deus, mais do mesmo. Então acabei me afastando um pouco de Jujutsu nessa época, quando lançou a primeira temporada. Eu até tentei acompanhar os episódios no início, mas infelizmente só não me pegou. Quando ocorreu o Anime Awards, que eu tinha assistido Keep Hands Ken e Beastars, nessa época estava concorrendo também com o Jujutsu. Tinha o Great Pretender, tinha também o Dorohedoro, e eu tava muito jogado pro Keep Hands Ken. Tinha assistido Beastars, eu gostei muito de Beastars, mas Keep Hands Ken foi tipo, meu Deus, que anime interessante, muito bem feito, sabe? Então quando o Jujutsu ganhou, eu simplesmente olhei e falei, não dá, tá? Mas acabei dando uma chance meses depois de 2021, tipo em agosto de 2021, e foi aí que eu olhei assim e falei, beleza, achei interessante, vou dar uma olhada no mangá. Foi aí que me pegou. Continuando a partir do momento que o anime acabou no mangá, eu simplesmente achei muito interessante o que a Agege Akutami fez. Eu acabei acompanhando semanalmente por um tempo, depois eu dei uma parada, deixei acumular, depois eu continuei até onde estamos atualmente no mangá. E, cara, o que me pegou foi justamente a questão do como a Agege ela consegue trabalhar bem os personagens. A questão da arte dela também é muito boa. O pessoal fala, não, é muito sujo, mas eu gosto muito dessa identidade dela, do traço meio sujo. A questão de composição dos personagens com os cenários é muito bem feita. Tudo é muito interessante, justamente porque ela também brinca com a quadrinização. Ela brinca com os quadros, o que coisas que fazem a leitura ser um pouco mais fluida, justamente em questão de coreografia de lutas. E é um negócio muito interessante, porque ela tem essa questão de ostentação de quadro, eu posso falar assim. O que seria isso? Era justamente ela utilizar o quadro também para mostrar o que estaria acontecendo na história. Tem muitos momentos que ela utiliza a quadrinização justamente para dar composição à cena, numa mira, numa movimentação de impacto, onde tudo isso é bem trabalhado, principalmente em questão de luta. E também, além da habilidade que eu acho muito interessante, que ela sempre dá foco em posição de mão, entre outras coisas. Na primeira temporada, quando foi feita, foi muito bem trabalhada. Eu gostei, eu realmente achei bem interessante. Não foi o que me pegou no anime. A primeira temporada foi só meio que uma porta assim e falou, beleza, eu vou dar uma chance porque eu achei a proposta interessante. Mas a primeira temporada é muito bem trabalhada. Tipo, o problema da primeira temporada é justamente o problema dos primeiros arcos, que são coisas que você olha assim e fala, ok, é um shonen, é um Battle Shonen normal. Quando você percebe tudo que foi construído até os momentos atuais do mangá, você olha e fala, caraca, interessante, ela estava trabalhando todas essas coisas por trás, mas mostrando de pouquinho em pouquinho todo esse planejamento. Então, querendo ou não, a primeira temporada pegou muito dessa coisa, justamente porque de início ele parece muito só um Battle Shonen normal, mas ele vai engajando.
A partir desse primeiro arco da segunda temporada que a gente vai ver. A primeira temporada foi o diretor de animação foi justamente o Song-Go Park. O Song-Go Park, ele fez ele não sei se ele foi diretor de alguns episódios de Fullmetal Brotherhood, mas ele também foi diretor tanto do filme de Jujutsu Kaisen Zero quanto do anime Jujutsu Kaisen, na primeira temporada. Então a gente tem essa coisa muito bem trabalhada. A coisa começa a pegar mais na história justamente a partir dessa parte que o anime vai começar na segunda season, a partir do passado do Gojo, a partir de como vai construir as coisinhas pro futuro, sabe? Então, querendo ou não, eu tava muito mais animado para essa segunda temporada. E nessa segunda temporada, quando foi anunciado com o seu primeiro trailer, ela teve muita coisa. Ele simplesmente, o pessoal começou a falar, não, Jujutsu Kaisen tá calado, porque a animação tá ruim, a animação tá feia. Coisas que eu tenho muita coisa contra, justamente porque, não, a animação não tá ruim, ela não tá feia. Eles simplificaram muitas coisas, eles tiraram muitos detalhismos da primeira temporada, mas querendo ou não, isso é pra beneficiar muita coisa. Justamente porque tem coisas que a gente não tem nessa segunda parte, que querendo ou não, uma animação mais fluida, uma animação mais simples, ajuda bastante em composição. A segunda temporada a gente tem o diretor Shota Goshozono, que eu simplesmente achei uma boa escolha. Foi aquele que dirigiu tanto o episódio 7 de Osuna Rank, quanto o episódio 21, que é aquela luta que a gente tem do Bode com o pai dele, entre aspas. Querendo ou não, essa luta que a gente tem do Boji me animou justamente porque a animação é muito bem feita, é muito bem trabalhada, é muito bem dirigida. E justamente ele foi o diretor, ele foi quem fez storyboard, ele foi diretor de animação, ele que fez as key animations, né? Foi um episódio simplesmente incrível. E esse cara, como cabeça dessa segunda season de Jujutsu, eu achei incrível. Justamente porque a gente tem muita ação, a gente tem muita coisa rolando, muita coisa interessante acontecendo. E ele, pra mim, é uma ótima opção. Justamente porque o estilo dele permite isso. Permite essa fluidez, permite essa boa coreografia, porque ele sabe muito bem fazer uma boa coreografia. A gente viu no Osuna Rank e a gente está vendo, pelo menos a gente viu um pouquinho nesse primeiro episódio. Nós já temos também o segundo episódio já lançado. Eu não vou falar muito sobre ele e vou deixar para vocês assistirem. Falando diretamente do primeiro episódio, foi um ótimo primeiro episódio. Me hypou tanto pra essa segunda season. Eu olhei assim e falei, ok, só vem Jujutsu Kaisen. A segunda temporada eu vou acompanhar inteira. Justamente porque a gente teve um ótimo primeiro episódio. Todas as cenas foram muito bem compostas. Você olha assim e fala, ok, a gente tem um objetivo, a gente sabe o que vai acontecer, e agora a gente vai ver o que vai se dar a partir daí. Estipularam o objetivo, eles estipularam tudo. Muitas das coisas do mangá, em questões de cena, foi mudada e tudo é bem composto e tudo bem planejadinho. Todas as mudanças que fizeram, as adições do primeiro desse episódio, que a gente teve toda aquela parte lá com o Tahimi, eu acho que é o Tahimi, foi adicionado muita coisa, foi dado muito contexto e, querendo ou não, pra mim foi um ótimo episódio. Querendo ou não, essa animação mais simples, ela nos dá muita coisa que a gente não teria. A gente tem movimentos mais expressivos, a gente tem momentos que uma animação mais simples cai melhor. Aquela cena em que a gente tem o Geto e o Gojo, o Geto subir na escadinha e o Gojo dá um up a mais nessas cenas mais cômicas, mas também ajuda muito em cenas que precisam ser mais sérias. Tanto que a gente tem aquela cena do Geto tacando a lulinha, em que, pela animação dela ser de certa forma simples, isso dá liberdade pro animador, querendo ou não, animar de uma maneira mais fluida. Essa animação mais simples, querendo ou não, a expressividade de todos os personagens ficam melhores. Questão de composição, ela ajuda bastante, tanto em cenas mais sérias, que a gente precisa de mais ação, que a gente precisa de mais movimento, quanto também em cenas mais cômicas. Uma coisa que eu sentia muito na primeira temporada é que todas as cenas mais cômicas destoavam um pouco da animação, sabe? E essa animação um pouco mais simples encaixa muito melhor.
encaixa de uma maneira mais natural. E isso ajuda bastante. Tanto em cenas mais cômicas, quanto a cena do Geto subindo as escadinhas e o Gold conversando com ele. Tanto em cenas que a gente precisava de um tom mais cômico e tudo mais, isso, querendo ou não, deixa o anime mais natural. A gente não tem essa quebra muito forte de cenas cômicas no meio de uma animação mais séria e cenas mais sérias. A gente tem o caminhar do Gojo, que é muito mais característico, o caminhar do Geto também. Tudo nesse primeiro episódio justamente me chamou a atenção, tanto dessa questão de animação, quanto também questão de música. A opening e a ending do anime simplesmente são maravilhosas, eu escuto elas normalmente agora. E também todas as músicas colocadas em meio de episódio para compor não são intrusivas. Elas são músicas que encaixam muito bem com a cena e que realmente você vai assistindo e escutando a música e você fala, cara, que bom. Essa cena tá muito bem feita, tá muito coisada e tem som, sabe? Toda a questão de sonoplastia do episódio e tudo mais. Então eu realmente espero que Jujutsu Kaisen permaneça nesse nível. Esse primeiro episódio foi muito interessante. A gente já tem o nosso segundo episódio, onde eu não vou falar muito, porque eu já falei demais. Mas eu realmente espero que a gente já tem 5 episódios desse passado do Gojo confirmado. E a partir de lá vai ser muita coisa, vai acontecer muita coisa. Então, quem não assistiu ainda, dê uma chance para Jujutsu. Eu mesmo dei minha chance para Jujutsu. Eu realmente estou curtindo bastante. Eu estou muito ansioso para essa season de agora. E eu só espero muito, muito, muito e mais de Jujutsu. Vai ser um bom anime esse ano. Essa temporada tem vários animes bons. A temporada anterior também foi muito boa de anime. E, querendo ou não, Jujutsu é um deles, com certeza. Então é isso. Espero que tenham gostado. Gostou da animação de Jujutsu? Comentem, compartilhem com quem vocês quiserem. E eu realmente espero que tenham gostado. E valeu. Falou. Tchau.